Beleza, antes de mais nada, antes de a gente começar esse novo projeto, né, tão aguardado por vocês aqui do M-Class, que é de manipulação e retoque de imagens automobilísticas, né, ou de automóveis, é muito importante que a gente se atente a alguns detalhes. O principal, né, se tiver um caderninho aí, anota, né, o principal quando a gente vai fazer essa manipulação e o retoque de imagens é a gente se atentar à escolha dos nossos assets, né, as escolhas que a gente vai fazer para a gente fazer essa composição de imagens dentro do Photoshop. Então, não posso pegar qualquer uma e tacar lá e depois ficar ajustando. Cara, não. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir ajustar na mão, ou se você conseguir, você vai demorar muito tempo para ficar ajustando cada ponto, né? Tipo de iluminação, se a iluminação é mais dura, se ela é mais suave, o tipo de ambiente que ela está. Então, é legal que a gente faça essa análise, né, de seleção. É preciso que essa seleção seja criteriosa na hora de a gente selecionar nossas imagens, né? Então aqui eu escolhi algumas delas para pontuar, né, quais foram os critérios que eu utilizei para selecionar as nossas imagens para a nossa composição final. Então aqui a gente tem o nosso veículo, né? Ó, eu vou criar uma imagem, uma layer por cima de tudo aqui, só para a gente demarcar. Ó. Vamos pegar uma cor bem gritante aqui, ó, 100% em tudo. Vou colocar a dureza dela bem durona mesmo, aí, ó. Vamos diminuir aqui com colchete para a gente fazer essa análise aqui em cima. Ó, de primeiro ponto, a gente já pode observar que o nosso céu ele é azul, ele tem nuvens espaçadas, né? A gente tem bastante presença de azul aqui e a gente sabe de onde está vindo a luz. Afinal de contas, ó, se a nossa sombra está sendo projetada nessa direção, é sinal que a nossa luz vem de cá, ó. Então, se a nossa luz vem dessa direção, é importante que a gente escolha uma imagem que tenha uma iluminação similar, né? Que a orientação do céu ou da iluminação artificial seja proveniente da mesma direção. Isso vai ajudar com que a gente tenha um resultado que a gente tenha mais verossimilhança na nossa imagem, né? Então a gente já sabe que a luz está vindo de cá, a gente tem projeção de sombra para esses lados aqui, ó. A gente pode ver até que nessa imagem em específico a gente tem duas fontes de luz, embora a nossa iluminação do sol esteja aqui, ó. Quer ver? Vamos criar mais uma layerzinha aqui, ó. Embora a gente tenha visto que a iluminação do sol está aqui, se a gente der um zoom na nossa imagem aqui, ó, a gente vai ver que a nossa iluminação, ó, tem uma outra fonte de luz vindo para cá. Por quê? Por causa dessa sombra aqui da paredinha, ó. Então é legal a gente se atentar na escolha, né, do que a gente está fazendo, para que a gente possa obedecer no restante da nossa manipulação todo esse critério, né, de iluminação. Aqui, ó, como a gente pode observar aqui, ó, a luz natural, né, a luz do sol, ó, ela está vindo de trás aqui, ó. Por quê? Porque ela está projetando uma sombra aqui da nossa placa, ó. Nesse muro aqui, ó, a gente está vendo que tem a iluminação aqui. Porém, para iluminar o nosso carro, o fotógrafo utilizou uma luz artificial que está projetando a nossa imagem um pouco para cá, ó. Então a gente tem luz proveniente daqui e na composição que provavelmente o fotógrafo fez vários cliques e depois selecionou a melhor composição para aquela cena. Então a gente já sabe que a gente vai pegar aqui, ó, como luz predominante a sombra do nosso carro, beleza? Então esse foi o critério utilizado para escolher esse carro aqui e é importante que a gente faça essa análise da iluminação nas outras cenas também, ó. Então já que a gente já tem o carro aqui, agora a gente vai ligar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, nesse caso aqui eu selecionei essas montanhas. O que acontece? Quando a gente faz a seleção dessa montanha, é importante que a gente observe a luz dela, né? Ela tem uma claridade, mas a gente também tem proveniência de sombras aqui, ó. Então a gente sabe de onde a iluminação está vindo. Então isso é muito importante na escolha da imagem que a gente vai compor. Essa aqui, ó, é a nossa imagem base, né, de onde a gente vai colocar o carro, né? Então de maneira geral, ó, se a gente duplicar isso aqui, ó, jogar por cima aqui, que é o nosso carro, ó, fazer uma seleção tosca aqui, ó, que é selecionar, sujeito, a gente vai selecionar o carro, Command Shift I, a gente vai inverter, ó, vai mascarar, vamos inverter de novo aqui, ó, Command I, então a gente já sabe que a luz está batendo, né, de acordo com a nossa cena, ó. A gente pode até criar um
um campo de perspectiva ali para ter certeza, ó. Mas de maneira geral, sem sombra, sem nada, a gente já vê que as duas coisas batem, né? Por quê? Porque a iluminação do carro que estava aqui, ó, vamos jogar para cá, ó, a sombra dela tá vindo para cá e a gente sabe que também tem iluminação das árvores vindo para cá, né? Então a gente já sabe que essa iluminação tá batendo. Ficou claro para vocês? É interessante pensar dessa maneira, né? Eu acho que isso vai ajudar demais no workflow de vocês. Então, tirando o carro aqui, ó, a gente já sabe que a iluminação tá vindo daqui, principalmente por causa da proveniência das sombras, ó. A gente pode ver aqui, ó, de onde que ela tá vindo certinho. A gente pode observar que a planta aqui ela está mais subexposta, né, que é com a exposição mais abaixo, ela está mais escura, porque a luz está vindo de contra com o nosso solo aqui, né, em relação ao nosso objeto. Então essa aqui é a nossa base. A gente tem aqui também algumas pedras que eu utilizei que tem uma iluminação similar, né, no caso aqui eu acho que eu utilizei essa aqui para fazer a composição. Por quê? Porque a gente já sabe aqui, ó, que a luz está vindo daqui, ó, na mesma direção. Se não tivesse, a gente poderia inverter essa pedra aqui, não ia fazer diferença por causa do nosso contexto, né? Mas a gente sabe que a luz está batendo nessa direção e aqui a gente tem, ó, a gente tem a parte de sombra da nossa imagem, né? Então eu utilizei essa aqui, eu acho que se não me engano, utilizei essa aqui também, que não vai fazer muita diferença, que é mais ou menos a mesma luz proveniente, ó, luz aqui e sombra nessa parte. Logicamente, como aqui a gente vai ter a grama lá, ó, a gente pode fazer essa cobertura aqui dessa base do nosso elemento ali. Correto? Então a gente já tem a seleção da base. Isso aqui é a cerca. Como a cerca vai ficar numa posição muito pequenininha, de pouco destaque, ou eu vou desfocar ela depois, essa foi a escolha, não tem muito parâmetro, né? Porque a foto já foi tratada, tem até uma sombra meio tosca feita aqui, então isso não vai fazer muita diferença. E aqui é a nossa vaquinha, que também pensando naquele lance da iluminação, ó, se a gente trouxer para cá, a gente sabe que aqui, ó, ela tem uma proveniência maior de iluminação batendo, e aqui a gente tem parte de sombra. O que a gente pode fazer? A gente pode jogar a vaquinha aqui, ó, na contraluz aqui, ó. Nós vamos baixar a exposição dela. Como que a gente pode fazer isso aqui, ó? Aqui eu vou fazer toscamente, só para que a gente pudesse ver, ó. Eu posso baixar tudo, ó, tirar o highlight inteiro aqui, né? E depois começar a fazer essa máscara na parte de cima da nossa vaca para a gente trazer esse detalhe maior aqui, ó. Logicamente, aqui vai ficar tosco, né? Que não é o objetivo ainda desse módulo, né? Então a gente pode entrar aqui, ó, vai dar um featherzinho aqui, ó, um feather, e a gente vai diminuir essa transição. Então a gente vai conseguir trazer sombra para a área que a gente queria e a gente vai deixar ela no contraluz do jeito que a gente esperava. Então é muito importante que você faça essa seleção das imagens pensando no contexto geral da nossa cena. O nosso fundo precisa bater com o nosso automóvel e os objetos também têm que ter a mesma iluminação, porque corrigir isso na pós vai te dar um trabalho danado e muitas vezes não vai ficar um resultado fotográfico, que é o objetivo da aula, é o que a gente quer. A gente não quer simplesmente colocar ele numa cena e parecer que foi uma montagem tosca, né? O melhor, quanto mais a gente for objetivo, criterioso e buscar essa melhoria, né, na qualidade da nossa imagem, melhor. Então essa foi a aula sobre a análise dos assets nas escolhas da nossa pós-produção.